Depois que a poeira se assentou, Li Yan recolheu o punho. A pedra emitiu uma série de sons de rachaduras. E assim que Li Yan se virou, a enorme pedra desabou completamente. Um sorriso de confiança apareceu em seu rosto. Mas de repente, seu rosto revelou uma expressão surpresa. Ele rapidamente fez um selo de mão. Em seguida, sentou-se no chão. A chance de avançar a mais um nível de estrela chegou. A energia no ar. A essência do universo. Tudo estava entrando em seu corpo. Li Yan então abriu os olhos, que antes estavam firmemente fechados. As energias no pátio irromperam e se espalharam por todo lugar com Li Yan no centro. Ele não conseguia acreditar que, bem antes do torneio da família, ele conseguiu avançar para o nível de 7 estrelas como especialista marcial. Ele estava animado com o torneio em 2 dias. A porta do pátio se abriu de repente e Xuer apareceu, anunciando que tinha boas notícias. Li Yan sorriu, perguntando o que era. Xuer então se aproximou dele e o atingiu com a palma da mão cheia de energia. Ele agarrou o pulso dela e, após uma olhada mais de perto, ficou chocado ao descobrir que ela era uma praticante de 5 estrelas. Ela sorriu feliz e confirmou suas palavras. Quando ele pensou que ela era diferente, já que não teve ajuda como ele, que tem Gong Qianshui, ele perguntou como ela avançou tanto em seu nível agora. Respondendo à pergunta, ela revelou uma expressão confusa, dizendo que não fez esforço para cultivar e tentou por diversão. O rosto de Li Yan tremia incontrolavelmente, pensando que a confiança dos outros certamente desmoronaria quando ouvissem as palavras de sua irmã. Então ele se lembrou dos comentários anteriores de Gong Qianshui, sua irmã tem a fisiologia do sol e ele pensou que devia ser esse o motivo. Gong Qianshui informou que Xuer ainda não havia descoberto seu espírito divino, e que ela só apareceria quando sua fisiologia do sol se desenvolvesse completamente. Li Yan estava preocupado e perguntou à irmã sobre seu espírito divino. Xuer pareceu preocupado e revelou que já havia despertado, mas que seu espírito divino não aparecia, e até mesmo seu pai não sabia o que fazer sobre isso. Li Yan a consolou rapidamente, dizendo para ela não se preocupar, já que mesmo sem o espírito divino, ela avançava super rápido, ao contrário dele, que todos viam seu espírito divino como lixo. Irritada com suas palavras, ela negou e argumentou que as pessoas eram apenas ignorantes. Li Yan então sorriu, dizendo a ela que eles precisavam trabalhar duro, o que Xuer concordou animadamente. Mais tarde, na arena de lutas, Li Yan perguntou a Xuer se ela ia participar do torneio. Ela acenou com a cabeça, dizendo que o pai pediu a ela para tentar e se render se encontrasse alguém forte. Ouvindo alguns movimentos, Li Yan olhou para cima e viu a chegada de seu pai e dos anciãos da família. A arena imediatamente caiu em silêncio. Seu pai então anunciou que, como todos já conheciam as regras, eles agora começariam a escolher os oponentes. Seu pai tirou os palitos e pediu a todos para virem e escolherem seus oponentes. Os participantes se alinharam rapidamente. Depois de pegarem seus números, Xuer revelou que tirou o número 8, enquanto Li Yan mostrou que era o número 3. O patriarca então anunciou que aqueles que tiraram os 5 primeiros números deviam seguir para a arena. Enquanto Li Yan caminhava em direção à arena, Xuer torcia por ele. Ele entrou na arena com um salto. Seu oponente desta vez era Lin Yao, e Lin Yao avisou a Li Yan que não ia pegar leve. Li Yan não se importou e lançou diretamente um ataque. Conforme a luta começou, a multidão sussurrava. Em conclusão, todos pensavam que Li Yan não tinha chance. Mas à medida que a luta continuava, Lin Yao não conseguia acertar Li Yan nenhuma vez. Irritação apareceu em seu rosto, vendo Li Yan esquivando-se de seus ataques sem esforço. No palanque acima, o velho Lin não pôde deixar de elogiar o tempo de reação rápido de seu filho. Enquanto na multidão abaixo, Xuer ficava nervosa, mas acreditava que seu irmão não ia perder. Neste momento, arcos de raios apareceram na palma de Li Yan, ele estava pronto para contra-atacar. Seu golpe atingiu o peito de Lin Yao e o fez vomitar um pouco de sangue. A força de seu ataque era tão forte que enviou Lin Yao voando com facilidade. No chão, Lin Yao desmaiou. O árbitro anunciou a vitória de Li Yan. Para mostrar seu respeito, ele cumprimentou o oponente derrotado.
Xuer apareceu diante dele com uma expressão encantada e elogiou o quão incrível foi o movimento que ele usou para derrotar Lin Yao. Mas Li Yan não estava satisfeito e declarou que seria impressionante apenas se ele derrotasse Lin Wu. Lin Wu, o rosto de Xuer revelou uma expressão preocupada ao ouvir o nome. Ele era o neto do primeiro ancião e um especialista marcial de 8 estrelas. Ela não pôde deixar de perguntar a Li Yan se ele também era um especialista marcial de 8 estrelas. Nesse momento, foram chamados os números de 6 a 10 para seguirem para a arena. Como era a vez dela, ela se afastou com os desejos de boa luta para ela de Li Yan. Na arena, eles cumprimentaram com os punhos. Após o sinal para começar a luta, eles imediatamente se chocaram. Li Yan percebeu que o tempo de reação de sua irmã era super rápido, e com sua fisiologia, ele acreditava que ninguém poderia derrotá-la no mesmo nível. E certamente, o oponente de Xuer sofreu uma rápida derrota em suas mãos. A multidão imediatamente aplaudiu sua vitória fácil. A luta continuou. Mas depois da segunda luta, Xuer ficou com um olhar sombrio, pois perdeu para o oponente. Li Yan a confortou e disse que seu oponente era um especialista marcial de 6 estrelas, então ela já era boa o suficiente. Desta vez, os nomes para a terceira rodada foram anunciados, incluindo o de Li Yan. Ao ouvir os nomes, ele percebeu que eram 13 participantes, então haveria uma pessoa que não teria um oponente. Os 13 participantes foram solicitados a sortear novamente, e aquele que tirasse um número em branco avançaria diretamente para a quarta rodada. Xuer empurrou Li Yan à frente, torcendo por ele. Olhando os participantes fazendo o sorteio, Xuer se perguntou qual deles seria sortudo o suficiente para tirar o número em branco. Depois dos sorteios, todos seguraram a respiração em antecipação. Li Yan revelou que tirou o número 5 e lamentou que estava um pouco azarado. Nesse momento, Xuer virou a cabeça depois de ouvir suspiros altos da multidão. No centro, ela viu Lin Wu. E em sua mão o papel em branco. Xuer então exclamou como Lin Wu era sortudo por ter tirado o papel em branco. Mas Li Yan a contradisse e disse que as outras pessoas é que tinham sorte. Eles não precisaram ser emparelhados contra alguém tão forte quanto Lin Wu, e isso fez com que todos suspirassem aliviados. Nesse momento, o árbitro anunciou. E o próximo par entrou na arena. O destaque era Lin Yung, uma especialista marcial de 8 estrelas. Xuer comentou que todos tinham grandes expectativas para Lin Yung e eles supunham que o vencedor seria entre ela e Lin Wu. No entanto, Li Yan não disse nada em resposta e se concentrou na luta. Não demorou muito e Lin Yung levou a vantagem. E seu oponente foi derrotado instantaneamente. O árbitro então anunciou a vencedora da arena número 1, Lin Yung. Li Yan ficou chocado com sua força. O oponente dela era do mesmo estágio que o dele, mas ela o derrotou facilmente. Enquanto seus pensamentos se afastavam, ele foi chamado para lutar em seguida, então Xuer o instigou. Depois de um momento, Li Yan subiu no palco. Com um sorriso, ele cumprimentou seu conhecido. Lin Jun declarou rapidamente que não ia perder desta vez, pois já era um especialista marcial de 7 estrelas. Li Yan foi indiferente e perguntou se isso era tudo que Lin Jun tinha. As palavras enfureceram Lin Jun, e ele exigiu uma explicação. Mas Li Yan descartou sua pergunta, em vez disso, pediu desculpas a Lin Jun, pois ele ia perder novamente. Apertando os punhos, determinação apareceu no rosto de Lin Jun, declarando que veria como Li Yan o derrotaria hoje. Nesse momento, o árbitro anunciou o início da batalha. Lin Jun irrompeu imediatamente com uma aura incrível. Ele foi o primeiro a atacar, desta vez ele não deixaria Li Yan invocar seu espírito divino. Mas Li Yan estava calmo, ele não precisava de seu espírito divino para derrotar o lixo. Abaixo do palco, Lin Tian gritou alto para seu irmão mais velho bater os dentes de Li Yan, assustando as pessoas ao seu redor. No palanque acima, o ancião Lin Xin lembrou que Lin Jun continuou praticando depois de ser derrotado e acreditava que ele não perderia desta vez. Lin Jun se aproximou de Li Yan com o punho lançado em direção ao rosto dele. Mas o corpo de Li Yan desapareceu de repente em um borrão. Ele ativou os passos etéreos e correu para o lado de Lin Jun. A velocidade de Li Yan era tão rápida que deixou Lin Jun horrorizado. Com um assobio, Li Yan apareceu em suas costas e levantou o punho.
Lin Jun reagiu rapidamente e se virou. Seus socos se encontraram e uma explosão alta aconteceu no palco, espalhando ondas de choque por todo o lugar. Após a colisão, Lin Jun foi empurrado para trás. Ele ficou chocado ao perceber que Li Yan já havia começado a aprender técnicas. Ao olhar para seu braço trêmulo, ele descobriu que a força de Li Yan atingiu o nível de um especialista marcial de 7 estrelas. A multidão ficou surpresa e se perguntou como um espírito divino considerado lixo avançou tão rapidamente. O velho Lin também ficou pensativo e se perguntou quanto mais Li Yan estava escondendo dele. Li Yan atacou novamente, seu chute fez Lin Jun voar para longe, o homem percebeu tarde demais que sua força era inútil. Com um baque, ele caiu pesadamente no chão. Ao ver seu irmão mais velho inconsciente, Lin Tian não conseguiu deixar de chamá-lo preocupado. Nesse momento, Li Yan foi anunciado como vencedor. Ao descer do palco, Xuer alegremente informou a ele que seu pai estava surpreso. Ao ouvir suas palavras, Li Yan olhou para o palanque acima. Enquanto pensava em seu pai, Li Yan não conseguiu deixar de sorrir, murmurando que ele não era um filho inútil. O árbitro anunciou novamente que os 7 participantes restantes começariam as competições para o top 3 e perguntou se alguém estava disposto a desistir. Um por um, os participantes começaram a anunciar sua retirada. Em seguida, um ancião trouxe os palitos e pediu para os 4 restantes escolherem seus oponentes. Depois de pegar o palito, um homem ao lado declarou que seria o oponente de Li Yan. Li Yan o reconheceu como um adotado da família Lin, devido ao seu talento. Ele agora era um especialista marcial de 8 estrelas. Eles imediatamente seguiram para a arena. O homem estudou as lutas anteriores de Li Yan e sabia o quão forte ele era, então ele recomendou começar a luta imediatamente e usar a técnica mais forte que tinham. Li Yan descobriu que seu espírito divino era do vento. Ele suspeitava que, após ver seus passos etéreos, o homem precisasse de um impulso para alcançá-lo. Uma expressão determinada apareceu no rosto de Li Yan. Com um pensamento, ele convocou seu caixão. Como Lin Jun temia o espírito divino de Li Yan, ele decidiu observar antes de agir. Sem lançar um ataque, ele correu em torno de Li Yan com uma velocidade incrível. Sua velocidade aumentou muito, mas era inútil aos olhos de Li Yan. Com um aceno de mão, uma força de supressão terrível desceu sobre o corpo do homem. Ele ficou paralisado no lugar, uma expressão horrorizada apareceu em seu rosto, percebendo que seus movimentos estavam bloqueados. Li Yan avançou usando os passos etéreos, com um brilho afiado em seus olhos, ele lançou um poderoso soco. Ele podia ver o ataque de Li Yan, mas não conseguia se mover apesar de sua luta. Eventualmente, inúmeros socos atingiram todo o seu corpo. Li Yan retirou a supressão de seu espírito divino. Depois que o caixão se fechou, os movimentos do homem foram desbloqueados, mas o soco de Li Yan atingiu seu lado indefeso. Com um estrondo, Li Yan mandou o oponente para fora do palco. Após o impacto, os suspiros de surpresa da multidão ecoaram pelo ar. O homem tremia de dor enquanto o sangue escorria de sua boca. Ele suspirou, levantou a mão e declarou sua rendição. No outro canto da arena, um homem observou silenciosamente o espírito divino de Li Yan. E ele a elogiou por ter uma habilidade boa. Após ser anunciado como vencedor, Li Yan desceu do palco. Ele estendeu a mão para o oponente derrotado e perguntou se ele estava bem. Ele sorriu para o homem e respondeu que não era nada sério, pedindo para lutar novamente se tivessem outra chance. Enquanto ajudava o homem a se levantar, Li Yan concordou com prazer com seu pedido. A próxima rodada começou novamente. Desta vez, era Lin Wu e Lin Yun se enfrentando. A multidão ficou imediatamente animada com a luta deles. Eles acreditavam que o primeiro lugar seria de um deles. Após o início da batalha, seus corpos desapareceram em um instante. Aqui e ali, inúmeras colisões explosivas eram ouvidas. Lin Wu ainda tinha um sorriso no rosto, enquanto Lin Yun estava séria. Seus ataques colidiram novamente. Explosões de energia se espalharam por toda parte. Lin Wu elogiou Lin Yun por sua melhora. Enquanto ela também o elogiou por não ser ruim, na verdade, seu rosto revelava uma expressão cansada. Lin Wu sorriu com suas palavras e, ao convocar seu espírito divino,
proclamou que o primeiro lugar seria seu e ativou o punho rugido de tigre. Mas Lin Yun não era uma presa fácil e ativou a palma do vento celestial para receber seu ataque. Xue chamou seu irmão e perguntou quem venceria e Li Yan adivinhou que Lin Wu seria o vencedor. Nesse momento, uma explosão alta irrompeu do palco, fazendo com que todos se defendessem da onda de choque. Depois que a nuvem de poeira se assentou, Lin Yun podia ser vista segurando os braços com expressão de exaustão. Por outro lado, Lin Wu estava ileso e ainda podia sorrir. Nesse momento, Lin Yun sentiu algo incomum. Olhando para baixo, ela ficou sem palavras. E após um momento, clamores de alegria explodiram na multidão. Lin Yun estava fora dos limites, enquanto Lin Wu permanecia dentro da linha. Como esperado, a multidão aplaudia Lin Wu, que venceu o primeiro lugar. O ancião então desenrolou um pergaminho e começou a anunciar a conclusão dos 3 primeiros colocados no torneio. Mas alguém interrompeu seu discurso. O ancião perguntou se havia alguma pergunta. Todos ficaram chocados ao descobrirem que era Li Yan quem levantou a mão. Ele perguntou por que o torneio tinha terminado quando ele e Lin Wu ainda não tinham lutado. A multidão segurou o riso, cobrindo a boca, enquanto Xue segurava o braço de Li Yan, tentando convencê-lo a parar. No palanque acima, Lin Pen ficou surpreso e chamou por seu filho. Mas Li Yan estava determinado e pediu ao ancião para permitir que ele desafiasse Lin Wu, já que estava de acordo com as regras da família Lin. Lin Pen ficou em silêncio, ponderando se Li Yan ainda tinha alguns truques escondidos. Eventualmente, ele permitiu e acenou para o ancião. Para o torneio da família, Li Yan tinha treinado sem dormir por tanto tempo, e ele não podia aceitar apenas um lugar entre os 3 primeiros. Ao ouvir que ele estava certo, o ancião o incentivou a entrar na arena para que o torneio começasse. Lin Wu também chegou ao palco. Ele achava que as técnicas de Li Yan não eram fortes e acreditava que a única coisa com que ele deveria ter cuidado era seu espírito divino. Mas um sorriso apareceu em seu rosto, já que os poderes dele não o afetariam de qualquer maneira. Depois de cumprimentarem-se com os punhos, a batalha começou e Li Yan preparou sua habilidade em artes marciais. Ele foi o primeiro a lançar um ataque. Lin Wu permaneceu no lugar e reuniu energia em sua mão. Quando Li Yan se aproximou, eles se chocaram, enviando ondas de choque por todo o palco. Após a colisão, ambos foram empurrados para trás. Desta vez, Lin Wu contra-atacou, e seu punho brilhou com uma chama azulada. Li Yan não tinha medo e avançou. Seus punhos colidiram novamente, mas desta vez, apenas Li Yan foi empurrado para trás. Ele se acalmou e enxugou o suor que escorria pelo rosto. Do outro lado, Lin Wu estava surpreso, já que o soco com o qual ele queria encerrar a luta foi bloqueado. Neste momento, a batalha estava num impasse. Então, Li Yan convocou seu caixão da vida e morte. Ao ver isso, Lin Wu acreditou que o caixão não poderia controlar seus movimentos e que suas habilidades não funcionariam nele. Como o estágio de cultivo de Li Yan era mais baixo do que o dele, ele não teve medo e ativou seu espírito divino de fogo. Com um empurrão de sua palma, o fogo se transformou na silhueta de um dragão e avançou. Nesse momento, arcos elétricos apareceram ao redor do caixão enquanto ele se abria lentamente. Uma energia roxa irrompeu de dentro e colidiu com o imponente dragão de fogo. A colisão explodiu e sua intensidade surpreendeu Lin Wu. A multidão achou o espetáculo inacreditável, pois era impossível para Li Yan bloquear o espírito divino de fogo de Lin Wu. Eles ficaram chocados ao ver um espírito divino de caixão pela primeira vez. Desta vez, a fadiga de Li Yan começou a se manifestar, pois ele descobriu que não conseguia controlar o espírito divino de Lin Wu devido à diferença de cultivo entre eles. Mas ele não podia ficar parado e esperar, então ele avançou, ativando o punho do vento trovejante. A multidão ficou perplexa mais uma vez ao ver o punho do vento trovejante, uma técnica comum de nível médio, dominado por Li Yan. No palco acima, a surpresa de todos não era diferente da multidão, pois viram arcos de relâmpagos por todo o palco. Neste momento, Lin Pen descobriu que o punho do vento trovejante ativado por Li Yan era completo. Ele ficou chocado e se perguntou como seu filho pôde aprender a habilidade inteira. No palco, Li Yan agora estava a poucos passos de distância de Lin Wu.
A calma anterior em seu rosto desapareceu. Ele rangia os dentes e ativou a habilidade marcial, Punho da Ruptura Celestial. Seus punhos colidiram, causando uma explosão alta em todo o palco. Lin Wu declarou que não seria derrotado por alguém como Li Yan. Mas Li Yan retrucou que isso não dependia dele. Nesse momento, a arena tremeu e rachaduras começaram a se espalhar. As ondas de choque da batalha se espalharam em direção à multidão e eles instintivamente se defenderam. Em seguida, uma figura voou para fora da fumaça e caiu no chão. Todos rapidamente se reuniram para verificar. Conforme a fumaça se dissipava, a figura inconsciente de Lin Wu foi revelada. No palco, Li Yan emergiu da fumaça. Apesar da intensidade da batalha, suas roupas permaneceram imaculadas. A multidão imediatamente aplaudiu sua vitória. Enquanto isso, o ancião chegou apressadamente ao lado de Lin Wu para verificar seu estado. No entanto, todos ignoraram a situação e continuaram a aplaudir por seu novo herói. Ao mesmo tempo, Lin Pen estava orgulhoso do resultado do torneio, pois provou a todos que seu filho não era inútil. Da mesma forma, Xue estava feliz e agitava as mãos no ar. Ela estava tão encantada com a vitória de seu irmão Li Yan. Por outro lado, Lin Yun estava pensativa enquanto refletia sobre o crescimento repentino de Li Yan. Ela se perguntava como ele pôde derrotar Lin Wu, contra quem ela era impotente, já que estavam no mesmo estágio de cultivo. Mais tarde naquela noite, Li Yan sentou-se junto com seu pai do lado de fora do pátio, onde Lin Pen lhe perguntou como sua cultivação de 3 estrelas avançou rapidamente para 7 estrelas. Li Yan sorriu e respondeu que tudo começou com seu espírito divino fraco. Ele explicou que não só não era um espírito divino fraco, mas também o ajudava a treinar mais rápido e que, com seu espírito divino, ele podia absorver energia do ar e acelerar seu treinamento. Lin Pen ficou surpreso e expressou que era a primeira vez que ouvia falar de um espírito divino ajudando alguém durante o treinamento, pois era comum eles serem usados apenas para apoiar em combates. Li Yan se levantou e disse ao seu pai para prestar atenção à energia no ar ao redor dele quando ele começasse a treinar. Em seguida, ele se sentou no chão e, com um assobio, a energia no ar girou em direção ao corpo de Li Yan. Ao testemunhar que era real, a boca de Lin Pen se abriu em descrença. Assim que Li Yan coletou o último pouco de energia, Lin Pen se aproximou e o elogiou por ter uma grande velocidade de absorção. Ele então instruiu Li Yan a manter tudo em segredo, até mesmo de sua irmã, para evitar problemas, o que Li Yan prontamente concordou. Em seguida, ele trouxe uma garrafa como recompensa para Li Yan por ficar em primeiro lugar no torneio. Quando ele abriu a garrafa, Li Yan ficou surpreso ao descobrir uma pílula Yuan dentro dela. Ele questionou por que o primeiro lugar no torneio receberia uma recompensa tão cara e confrontou seu pai se era ele quem a comprou para ele. Os olhos de Lin Pen rolaram para o lado enquanto ele disse que era uma recompensa, então Li Yan deveria parar de tagarelar aleatoriamente. Ao pensar no pai gastando anos de suas economias, Li Yan expressou sinceramente sua gratidão. Mais tarde, Li Yan entrou em seu quarto. Em seguida, ele verificou a pílula Yuan que recebeu. Ao mesmo tempo, Gong Qianshui apareceu e informou que ele não deveria mais tomar a pílula Yuan, o que fez Li Yan perguntar o motivo. Ela lembrou que ele já usou uma pílula no passado e explicou que se ele continuasse a usá-las, teria um impacto negativo em suas raízes e limitaria seu avanço futuro. Assim que ouviu suas palavras, Li Yan coçou a cabeça e murmurou como seu pai desperdiçou seu dinheiro. Gong Qianshui então disse a ele para vendê-la e ele concordou, acreditando que essa era a única opção. 2 dias se passaram. Li Yan estava cultivando em sua cama. Seus olhos se abriram e com um estrondo alto, sua cultivação avançou mais uma vez. Agora ele era um especialista marcial de 8 estrelas, se aproximando de se tornar um mestre marcial. Ao mesmo tempo, Xue chegou. Ela caminhava animadamente em direção à residência de Li Yan. Ambos o notaram imediatamente e Gong Qianshui não pôde deixar de comentar que sua irmã era rápida. Li Yan perguntou o que ela queria dizer, e Gong Qianshui revelou que Xue já era uma guerreira de 7 estrelas. Chamas de inveja surgiram na mente de Li Yan ao ouvir suas palavras. Ele trabalhou em seu corpo dia e noite e nem sequer viu sua irmã treinando. Mas depois de um momento, ele se acalmou e lembrou da constituição de Xue, que era extraordinária. Nesse momento,
Xuer apareceu do lado de fora de sua porta e o informou que tinha boas notícias novamente. Em resposta, Li Yan perguntou com impotência se era sobre ela ter se tornado uma guerreira de 7 estrelas. Xuer ficou chocado e perguntou curiosamente como ele sabia. Li Yan ficou sem palavras. Ele só podia presumir que tinha assumido, já que ela às vezes lhe trazia surpresas. Depois, ele a virou e seguiram para escolher técnicas marciais. Ao chegarem na sessão de artes marciais, Li Yan imediatamente atraiu a multidão. Enquanto todos o cumprimentavam com sorrisos, ele também os cumprimentava de volta. Depois de um tempo, Xuer encontrou sua técnica, a caminho da saída, não pôde deixar de mencionar a mudança de atitude de todos. No entanto, Li Yan disse para ela ignorá-los. Mais tarde, chegaram ao pavilhão dos tesouros Undre. O objetivo de Li Yan desta vez era vender sua pílula Yuan. Ele então informou Xuer para fazer compras por conta própria, pois ele irá trocar algo por dinheiro. Mais tarde, o velho o cumprimentou com um sorriso humilde e perguntou se ele trocaria algo por dinheiro novamente. Li Yan sorriu após ser tratado com educação e cumprimentou o velho de volta, enquanto confirmava seu propósito. O velho levantou-se, respondendo que ele deveria tratar o jovem mestre como o hóspede principal. Após isso, ele convidou Li Yan para encontrar o mestre do pavilhão. Depois de entrar na sala interna, Li Yan vê o mestre do pavilhão. O anfitrião Zhou então ofereceu-lhe o assento de honra com um sorriso. Depois de sentarem-se, ele parabeniza Li Yan por vencer o torneio da família Lin. Ele então sussurra, perguntando a Li Yan se ele tem um mestre o guiando. Li Yan reagiu imediatamente, pois estava esperando pela pergunta. Ele levantou-se apressadamente de seu assento, e com uma expressão nervosa, perguntou como ele sabia. Ele explica ainda mais que seu mestre não gosta de ser conhecido, então implora Zhou para não divulgar a notícia, caso contrário, deixaria seu mestre infeliz. Zhou ri e assegura a Li Yan que nunca faria tal coisa, então ele deveria se sentar de volta. Li Yan suspira aliviado e declara que vai confiar nele. Zhou pergunta se ele quer trocar algo e Li Yan confirma, dizendo que é a pílula Yuan. Zhou então se lembra que há um tempo atrás, um membro da família Lin comprou uma pílula Yuan, e questiona se a que Li Yan trouxe é aquela. Depois de confirmar, Zhou não pôde deixar de perguntar se há algo de errado com a pílula. Li Yan responde que não, mas ele revela que seu mestre quer que ele tome um elixir de nível 3, então um elixir de nível 2 não é necessário. Depois de ouvir que uma pílula Yuan não é nada diante do mestre de Li Yan, Zhou resolve estabelecer uma boa relação com eles. Ele se lembra de que a pílula Yuan foi comprada por 30.000 pedras espirituais, mas como Li Yan quer trocá-la, Zhou decide comprá-la por 35.000 pedras espirituais. Saindo da sala interna, Li Yan ainda estava incrédulo, pois não esperava trocar a pílula Yuan por um preço mais alto do que o original. Então, ele se lembrou que o host Zhou havia dito que tinha uma pergunta sobre elixires para seu mestre. Neste momento, o mestre imaginário que ele inventou foi um sucesso. Li Yan se aproximou de Xuer, que estava na frente da próxima loja. Ao chegar perto dela, ele imediatamente perguntou se ela queria alguma coisa e que ele compraria para ela. Xuer respondeu apontando para uma pulseira com um núcleo de monstro e perguntou se era bonita. Depois de dar uma olhada mais de perto, Li Yan viu que era bonita e decidiu comprá-la. No entanto, Xuer estava preocupada, pois o custo de 1.000 pedras espirituais era um pouco alto. Li Yan sorriu, mas antes que ele pudesse responder, alguém o antecipou, dizendo que Li Yan não podia pagar, então compraria para ela. Ao se virar, ele reconheceu o homem como Wangten, um especialista marcial de 8 estrelas da família Wu. Ao ser chamado intimamente, Xuer repreendeu imediatamente Wangten, mas ele soltou uma risada malévola. Li Yan questionou se ele queria defender a família Wu. Wangten retrucou que Li Yan não podia intimidar quem quisesse na família Wu. Assim que essas palavras foram ditas, a aura intensa de um homem irrompeu do lado, e ele imediatamente questionou se a criança da família Wu podia fazer o que quisesse no pavilhão dos tesouros Undre. Todos do lado da família Wu começaram a suar frio. Até mesmo Li Yan ficou surpreso com a forte presença do host Zhou. Gong Qianshu lembrou de que host Zhou era um mestre marcial de 6 estrelas e também um fabricante de elixires, tornando-o mais forte do que Lin Pen.
que nem mesmo aguentaria 3 golpes. Wongten apressadamente se curvou e declarou sua inocência, pedindo para que o anfitrião fosse justo. No entanto, Host Zhou apontou que eles estavam incomodando Li Yan. Todos sussurraram entre si, ainda inconformados. Mas Host Zhou ignorou sua insatisfação e liberou um ataque. A gangue da família Yuan foi enviada voando e jogada para fora. Host Zhou se virou e ao mesmo tempo, declarou que qualquer um que causasse problemas teria suas cabeças penduradas do lado de fora do pavilhão. Então, ele se aproximou de Li Yan, se desculpando pelo espetáculo. Li Yan humildemente se curvou e respondeu que eles eram apenas um bando de moscas. Host Zhou então se aproximou do atendente da loja e pediu a pulseira. Depois de pegá-la em suas mãos, Host Zhou se virou para Xuer, e deu a ela para amenizar a infelicidade causada pelas pessoas da família Yuan. Li Yan ficou educado e instigou sua irmã a agradecer. Então ela aceitou a pulseira e ofereceu seu sorriso mais brilhante enquanto expressava sua gratidão. Neste momento, do lado de fora do pavilhão, Wongten e sua turma decidiram esperar. Na entrada do pavilhão, Host Zhou os viu ainda rondando, então ele se ofereceu para cuidar deles. No entanto, depois de expressar seus agradecimentos, Li Yan pediu para não interferir. Então, Host Zhou só pôde observá-los se afastando. No caminho, Wongten chamou Li Yan para um desafio. No entanto, Li Yan não tinha interesse e argumentou que não tinha tempo. Enfurecido, Wongten exigiu um pedido de desculpas por ter batido em Wang Yi, caso contrário, ele não poderia sair. Então, Li Yan desafiou a tentar, se ele conseguisse detê-lo. Naquele momento, uma briga estava prestes a começar. Do lado, Host Zhou também pensou que a arrogância da família Yuan tinha crescido muito ao longo dos anos. Wongten foi o primeiro a lançar um ataque. Xuer chamou preocupada pelo seu irmão para tomar cuidado. No entanto, Li Yan permaneceu calmo enquanto faíscas de relâmpago estalavam em sua mão. O dedo de Li Yan bloqueou facilmente o soco de Wongten. Vendo sua desvantagem, Wongten estalou a língua e rapidamente recuou, e Li Yan perguntou se era tudo o que ele tinha, pois não seria suficiente e apenas confirmaria que ele era fraco. Wongten ficou chocado e não pôde deixar de exclamar em surpresa se Li Yan havia alcançado o estágio de especialista marcial de 8 estrelas. Li Yan não escondeu a verdade e revelou que teve sorte e avançou. De repente, Xuer se aproximou e chamou preocupada por ele. Ao mesmo tempo, Wongten atacou, pensando que Li Yan havia acabado de avançar, ele acreditava que ainda poderia vencer. Li Yan ouviu a voz de sua irmã, então ele se virou e pediu para ela recuar. Depois disso, ele se preparou para receber o soco de Wongten. Seus punhos colidiram, enviando ondas de choque pelo ar. Após o choque, Li Yan o jogou para longe novamente. Wongten percebeu que Li Yan estava usando uma técnica comum de nível superior. Desta vez, Li Yan atacou, ativando o soco do vento trovejante. Ele avançou com uma velocidade deslumbrante e seus punhos colidiram novamente. Consequentemente, Wongten foi arremessado para longe. Wong Fei não pôde deixar de chamar com medo. Wongten foi totalmente e facilmente derrotado. As pessoas da família Wu estavam indefesas e só podiam render os dentes de raiva. Então, Li Yan virou a cabeça para eles e expressou como Wong Fei não aprendeu a lição desde a punição passada. Com um sorriso brincalhão, ele se perguntou se deveria quebrar os braços deles. Wong Fei começou a entrar em pânico. Com um movimento rápido, Li Yan estendeu a mão e agarrou os braços de Wong Fei. Em seguida, ele torceu a mão, quebrando os ossos de Wong Fei. Ele segurou o braço enquanto rugia de dor. Li Yan o agarrou novamente e o jogou como se fosse um saco de lixo. Os outros dois caíram e se prostraram no chão, com medo, ao ouvirem a intenção de Li Yan de quebrar suas pernas. Wongten lutou para se levantar enquanto ameaçava Li Yan com a vingança da família Wu. No entanto, Li Yan retrucou e perguntou se eles só queriam que ele ficasse em pé e recebesse seus golpes sem revidar. Eventualmente, Li Yan decidiu quebrar suas pernas, um por um, provocando desespero em seus corações. Mas quando Li Yan estava prestes a atacar, a voz de alguém o condenou. Host Zhou ficou surpreso e reconheceu que era a voz de Wang Zhenjian. Ao declarar sua punição para Li Yan em nome de seu pai,
Um golpe foi lançado em direção a Li Yan. Hou ficou chocado ao perceber que Li Yan certamente ficaria acamado por meio ano, se não morresse. Nesse momento, Lin Pen chegou e retrucou que Li Yan não poderia ser ensinado por outra pessoa em seu lugar. À medida que o ataque se aproximava, Lin Pen ativou sua habilidade para bloqueá-lo. Houve um clarão e uma nuvem de fumaça explodiu. Depois que a fumaça se dissipou, Lin Pen questionou Wan Shenzhen por ter colocado as mãos em uma criança. Wan Shenzhen resmungou e declarou que Li Yan era maligno e que se as maneiras não fossem ensinadas a ele, problemas eventualmente viriam. Atrás de Lin Pen, a cabeça de Li Yan apareceu e com um toque de sarcasmo, ele perguntou se deveria apenas ficar parado e deixar todos da família Wan fazerem o que quisessem. As palavras enfureceram Wang Zhenjian, então ele repreendeu Li Yan por responder de volta e quebrar as pernas e braços de seus juniores. Li Yan então revelou que estava hesitante a princípio, mas as palavras de Wang Zhenjian o haviam agora determinado a quebrar as pernas de todos. Ele então se virou e pediu a seu pai para segurar enquanto ele fazia o que tinha que fazer, e seu pai concordou felizmente. Depois disso, Li Yan lançou um olhar para Wang Zhenjian, instigando-o a assistir atentamente. Ele explodiu de raiva e avançou diretamente. No entanto, Lin Pen estava lá para apoiar seu filho. Eventualmente, a luta entre eles começou, e parecia que eles estavam igualmente combinados. Nesse momento, ambos ouviram o som de ossos se quebrando. Quando Wang Zhenjian deu uma olhada, seu rosto ficou perplexo. Lá estava alguém com as duas pernas quebradas diante de Li Yan. Um momento de silêncio caiu sobre todos. Wan Shenzhen sentiu que havia sido dolorosamente esbofeteado. Sua aura irrompeu enquanto ativava a palma gélida, declarando que mataria Li Yan, o pequeno bastardo. No entanto, Lin Pen não permitiria isso e avançou. Ele ativou então o corte da chama ardente e colidiu com a palma gélida de Wan Shenzhen. Houve um som ensurdecedor e a onda de choque explodiu por todo o lugar. Com a terra tremendo e começando a se rachar, todos ficaram confusos e não puderam deixar de dar um passo para trás. Vendo que Wan Shenzhen estava prestes a atacar novamente, crueldade apareceu nos olhos de Li Yan. Enquanto caminhava para frente, Wan Ten foi dominado pelo desespero. Após mais uma rodada de ossos quebrando, o ódio de Wan Shenzhen explodiu. Neste momento, Wan Ten tremia por inteiro, e só podia amaldiçoar sua má sorte. As veias saltavam no rosto de Wan Shenzhen enquanto ele ameaçava jogar tudo para o alto e declarava guerra entre suas famílias. No entanto, Lin Pen não estava com medo e expressou sua determinação em lutar até a morte. A ferocidade de Wan Shenzhen diminuiu e ele ficou surpreso. Nesse momento, Hou Shizou interveio e culpou os jovens da família Wan pela confusão. Ele ainda condenou Wan Shenzhen por se meter em uma briga entre jovens e fazer papel de bobo. No entanto, ele não estava convencido e argumentou que, embora fosse culpa de sua gente, a punição era severa. Eles já haviam sido derrotados, então quebrar suas pernas era demais. Mas Hou Shizou ignorou e retrucou que se Li Yan perdesse a luta, ele sofreria algo pior do que uma perna quebrada. Nesse momento, Wan Shenzhen percebeu que a neutralidade de Hou Shizou, que nunca se metia em treta de outras famílias, estava ali argumentando e ele não pôde deixar de se perguntar o que estava acontecendo. A situação não estava boa para ele, apesar de sua relutância, só podia se retirar por enquanto. Ele apontou para o pai e filho da família Lin e jurou se vingar mais tarde no combate da mina. Antes de sair, ele revelou que sua filha havia alcançado o nível de mestre marcial de uma estrela após se matricular na Academia da Chama Vermelha. No entanto, Li Yan não demonstrou preocupação, em vez disso, expressou sua preocupação com os jovens da família Wu, se todos pereceriam depois do combate da mina. Eventualmente, Wan Shenzhen foi embora sem palavras para retrucar. O velho Lin Pen e Li Yan então sorriram um para o outro agora que a confusão estava resolvida. De volta ao pátio, Shuai expressou sua admiração pela força de Li Yan. Seu pai também não economizou elogios e até encorajou Li Yan a ser implacável e cruel, para que os outros não pensassem que a família Lin é um alvo fácil. Li Yan concordou e declarou que eliminaria a família Wu no futuro, se tivesse a chance. De repente, seu pai perguntou por que Hou Shizou estava falando tão educadamente com eles. Li Yan sorriu por um momento, e respondeu que não sabia, o que deixou seu pai intrigado.
Li Yan começou então a supor que Hou Shizhou poderia ter pensado que ele se tornaria um líder forte e tinha potencial. Pensando nisso, o velho Lin concordou, já que o crescimento de Li Yan fez Hou Shizhou considerá-lo. Li Yan perguntou quanto tempo eles tinham até o combate da mina começar. Após considerar os últimos 3 anos, seu pai respondeu que tinham 3 meses até a luta pela posse da mina. Nesse período de luta pela mina, Li Yan esperava que a família Wu reunisse pessoas para matá-lo. Pelos próximos 3 meses, ele decidiu se isolar para treinar, então informou ao pai para não deixar ninguém incomodá-lo se não fosse importante. Mais tarde, no quarto de Li Yan, ele perguntou a Gong Qianshui se era possível que ele se tornasse um mestre marcial em 3 meses. Ela respondeu que poderia transformá-lo em mestre marcial em uma noite se ele quisesse. Ele ficou surpreso e tentou confirmar novamente se era verdade. Ela reafirmou, mas disse que ele se tornaria um pedaço de lixo depois, então ele negou desesperadamente essa opção. De acordo com sua velocidade atual, ela estava certa de que ele poderia alcançar o nível de especialista marcial de 9 estrelas em 3 meses. Era bom o suficiente para ele, então ele perguntou se deveria usar elixir ou apenas treinar casualmente. No entanto, os elixires não eram suficientes e ela disse que precisavam encontrar mais ervas. Li Yan ofereceu-se para comprar, mas ela respondeu que não estava à venda e que ela precisava encontrar por conta própria. Ao ouvir suas palavras, ele perguntou se ela poderia se mover para fora do caixão de vida e morte agora. Ela revelou que poderia sair em cerca de meia hora e que isso seria suficiente para ela. Sem esperar por sua resposta, Gong Qianshui desapareceu. Ela era tão rápida que Li Yan ficou estupefato. O tempo passou e, enquanto ela obtinha a erva, Li Yan continuava cultivando. Naquela noite, ela entregou a Li Yan o remédio que preparou. Depois disso, Li Yan cultivou mais e mais. Assim, 2 meses se passaram e podia-se ver Xuer praticando em seu pátio. Depois que ela parou, viu uma enorme energia reunida nas proximidades. Mais tarde, Li Yan chegou em sua residência, trazendo a notícia de que ele alcançou o estágio de especialista marcial de 9 estrelas. Ela o parabenizou e revelou que alcançou o nível de especialista marcial de 8 estrelas. Suas palavras imediatamente puseram fim à excitação de Li Yan. Ele contou com o elixir de Gong Qianshui e seu espírito divino, mas ela chegou a nível de 8 estrelas brincando, só de pensar nisso o deixava louco. Mesmo que sua força tivesse aumentado, ele se perguntava se conseguiria vencer os mestres marciais da família Wu. Gong Qianshui sabia o que ele estava pensando, então ela o informou sobre o treinamento de sua energia espiritual. Mais tarde, eles chegaram diante de seu pai, que ficou encantado ao saber que seus filhos estavam melhorando rapidamente. Lin Pen então lhes disse que a cidade de Devu tem estado minerando na mina por 3 anos. Eles adquiriram muitos materiais e seus jovens já eram mestres marciais, então Li Yan precisava trabalhar mais duro. Ele assegurou a seu pai que tinha confiança para ter sucesso. Energia espiritual é a energia necessária para se tornar um alquimista e para ser um mestre de matrizes, então Li Yan queria cultivá-la. Mais tarde, em seu quarto, Gong Qianshui enviou uma pequena quantidade de energia em sua testa. Ela então pediu para ele fechar os olhos e sentir. Ela lhe deu o diagrama inicial da alma, que tem toda a sua experiência, tornando o melhor começo que ele poderia ter. Quando ele sentiu a energia espiritual, ele sorriu de excitação com sua maravilha. Não demorou muito e Li Yan agora podia ver. Ele podia observar do lado de fora, até mesmo ouvir o vento de longe. Ampliando, ele agora podia ver toda a mansão. Dentro de um dos quartos, ele descobriu seu pai em sua cadeira. Lin Pen ficou surpreso e pulou em sua janela. Quando ele olhou ao redor e não encontrou ninguém, ele se perguntou se estava errado, já que sentiu alguém observando. De volta ao quarto de Li Yan, ele riu depois de ser detectado, mas seu pai nunca saberia que era ele. Li Yan tinha um bom talento, e era impressionante que ele tivesse aprendido até esse ponto em 1 hora, então Gong Qianshui acreditava que ele não seria inferior aos mestres marciais de 1 estrela após sua prática. Empolgado, Li Yan ainda tinha 1 mês para melhorar mais. O tempo passou e o dia do combate pelo uso da mina chegou, então todos os envolvidos na família Lin se reuniram no pico leste do Vale Chandri, conforme o velho Lin Pen instruiu.
O local em que estavam era o ponto de conexão da cidade onde a mina está localizada. A competição agora começou e o objetivo de todos é chegar ao lado oeste do vale. Eles teriam uma peça de madeira, e assim que chegassem ao outro lado, apenas aqueles com 5 peças estavam autorizados a participar do combate da mina. Em outras palavras, eles lutariam e tirariam as peças de madeira de seus oponentes. Li Yan perguntou quantas pessoas das outras 2 cidades estavam participando. A cidade de Vu foi a vencedora da última vez, então eles foram autorizados a ter 20 pessoas, enquanto a cidade de Dong'an e a cidade de Jianshuan só puderam ter 15 cada. Portanto, havia 50 pessoas ao todo, e se todos tivessem 5 peças de madeira, o número máximo de pessoas entrando na luta seria de 10. Nesse momento, alguém elogiou o velho Lin Pen por ter chegado cedo. Ele olhou para o lado e reconheceu Li Yan com um olhar. Li Yan cumprimentou o homem com um gesto de punho. Ele deduziu que a família Zhao já tinha percebido o desaparecimento de Zhao Gan e seu grupo. Mas eles nunca saberiam que Li Yan foi o responsável por se livrar deles.